tem 4 elementos que eu chamo de pilares da saúde humana. E toda superfície alicerçada em 4 pilares, ela é mais estável. Não é à toa que a gente bota a mesa em 4 pilares, a maioria das cadeiras tem 4 pilares. Dá para sustentar um negócio em 3 pilares, não é à toa que a câmera usa um tripé. Mas o tripé ele não é tão estável. Se você der uma esbarrada nele, a câmera vai pro chão. E de vez em quando a gente dá uma esbarrada. Fale, né, Flavião? Eu esses dias mesmo esbarrei na minha câmera, caiu no chão e quebrei o vídeo, o monitorzinho dela. Então 3 não é tão bom. 2, dá também. A gente é bípede, né? Você fica em pé em 2 pernas, mas você tem todo um sistema nervoso boladão para te botar de pé em 2 pernas. Um pilar também dá. Você consegue ficar numa perna só, mas aí se alguém te esbarrar, tu já cai. Então eu falei para ela, tem 4 pilares que são sólidos para você poder ter uma saúde, assim, o mínimo, sabe, que você poderia cuidar. O primeiro deles é a alimentação. O que você bota na sua boca? Né? Você não tem a opção de não comer. Você só tem a opção de escolher o que você vai comer. E eu gosto muito de dizer para as pessoas, né, para elas pensarem que os teus alimentos, eles ou estão te aprisionando ou estão te libertando. Você ou está ficando mais doente ou está ficando mais saudável. Eu estou meio que te respondendo a primeira pergunta que você fez lá atrás, né? Não, mas faz sentido agora para montar, acho que esses padrões aí que você está passando. Exato. Ou você está ficando mais saudável ou você está ficando mais doente. E a alimentação, ela é fundamental. Você não tem como não comer. Você pode jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, mas alguma hora tu vai comer. E o que você bota no teu corpo é responsável pelo funcionamento, né, do teu corpo, né, da tua digestão, bom funcionamento celular. Tem alimentos que são carcinogênicos, por exemplo, que é a segunda doença que mais mata no mundo hoje em dia é câncer, e a gente sabe que tem alimentos que promovem o câncer no corpo. Então, a maneira como você vai comer, ela influencia completamente na tua saúde. É um pilar fundamental da saúde humana. É um pilar difícil, porque ele tem tudo isso que a gente conversou. De indulgência. Exato. Apego, prazer, minha bisavó, cultura. Hoje eu mereço, trabalhei o dia inteiro, não sei o que lá. Aquelas coisas todas mentais, né? Então ele é um pilar bem difícil de navegar. O segundo pilar da saúde é o sono. É o pilar mais negligenciado pelas pessoas. A gente é de uma cultura que fala que quando morrer eu durmo. Nossa, né? Ou então, né, você dorme enquanto eu trabalho. Nossa, sabe essas coisas? Então, essa é duro de escutar. Para quem teve burnout é difícil. Exato. A gente tem essa cultura e realmente o burnout está virando um grande problema no Brasil, né? Tava ouvindo outro dia a Isabela Camargo falando sobre... Ela é ótima. Ela é maravilhosa, né? E é impressionante, né? Como hoje a gente realmente desvaloriza o sono. É o pilar mais negligenciado pelas pessoas. Elas dormem com o tempo que sobra. Tipo, depois que eu vi todo o meu seriado, li tudo que eu queria, respondi tudo, tô até meio que não querendo ir dormir. Aí eu vou dormir, mas eu tenho hora para acordar. Fim de semana eu compenso. Fim de semana eu compenso. E a maioria das pessoas na nossa cultura estão mal dormidas. E eu vejo isso na clínica. As pessoas acham que estão cansadas. Não estão mal dormidas. Elas acham que elas têm falta de libido. Não tem, elas estão mal dormidas. Clinicamente, aquilo lá de 8 horas mesmo, Matheus? Não, tem uma média de 7 a 8. Nos estudos, a maioria dos estudos sugerem que 7 a 8 horas é legal. Eu falo para as pessoas, de novo, aquela história do Michael Clapper. Todo mundo sabe quando precisa. E eu sugiro para a pessoa fazer um experimento. Tipo, quantas horas você precisa? Eu preciso de 8. Se você acha que você precisa de 8, separa 8 horas e meia para você estar na cama. Se você acordar antes de 8 horas e meia, você precisa de 8 mesmo. Então o cara que fala, não, mas para mim 4 horas já tá ótimo. Não existe isso. Não impossível, existe. Né? Não tem como. Não tem como. Menos do que 6 horas de sono, você já começa a produzir menos células assassinas naturais. Então, 5 horas de sono para baixo, né, tem estudos que sugerem que você produz 70% menos células assassinas naturais. Células assassinas naturais são a base da tua linha de defesa, né, do seu corpo. Então, o pessoal né, que estava querendo não pegar Covid ou que está tentando evitar ter uma inflamação, alguma coisa assim, né, você tem que olhar para o teu sistema imune, né, e dar um boostzinho nele. Né? Dormir é incrível para o teu sistema imune funcionar direito. Mas dormir não faz só isso. Dormir faz hipertrofia muscular. A pessoa que malha ou que deixa de dormir para ir malhar, ela não entende o que ela está fazendo. Porque na academia você faz microfissura, né, na musculatura, mas de noite é que você cresce o músculo. O sono faz... Dormindo. O sono faz retenção de memória. A quantidade de gente que eu vejo na clínica que fala, pô, minha memória tá muito ruim. Eu falo, você tá mal dormido. Ah, mas é porque minha libido. É porque você não tá dormindo direito. Ah, mas é porque meu foco. É porque você não tá dormindo direito. As pessoas não dormem direito, acham que são de pouco. E aí, quando eu coloco elas para dormir mais,
Separa meia hora mais do que você precisa. Até o cara de 4 horas, eu preciso de 4 horas. Separa 4 horas e meia, então. E aí vê o que acontece. Se você acordar e não mexer no celular, não sair correndo para fazer alguma coisa, vê se tu não dorme mais um pouquinho. Eu vivo num sítio que eu recebo pessoas para fazer uma semana de desintoxicação lá, né? Eu tenho 3 chalés, recebo tipo de 3 a 6 delícia, pessoas. cara. É mó louco. Eles ficam uma semana lá com a gente vivendo esses 4 pilares da saúde na prática. E é impressionante. Outro dia teve uma pessoa lá, uma executiva de São Paulo. Ela chegou, sem sacanagem, ela dormiu 3 dias seguidos. E ela não vinha para as práticas. E aí ela falava, cara, desculpa, não sei o que aconteceu. Eu sempre precisei de 5, 6 horas de sono. Eu acho que esse lugar aqui tá me derrubando, Matheus. O que tem na água? O que tem na você colocou aí, cara? Exato. E eu falava pra ela, não precisa vir pra nenhuma prática. Só dorme. Descansa. Só dorme. Depois de 3 dias, é uma semana, né? Então eu tenho esse privilégio. Ela virou pra mim e falou, acho que eu descansei. E aí ela voltou a dormir o normal, que era tipo pra ela 8 horas. E ela vinha descansada pra prática. Cara, sem sacanagem, você vê na cara de uma pessoa a mudança no olhar dela tá se sentindo totalmente diferente depois de 3 dias. Ela tava há anos tentando entender, tomando remédio pra ansiedade. Ela tava outro olho, 3 dias só dormindo. Eu não fiz nada, não dei um remédio, não fiz um procedimento mágico, não dei passe, não chamei nada. Foi só, tipo, dorme, só dorme. E, cara, você falou do celular e o lance do celular do lado da cômoda ali? Então o celular é uma tragédia moderna, né? Porque ele prejudica o nosso sono, já tem estudos que sugerem que ele interfere nas ondas cerebrais. Mesmo sem eu mexer nele? Mesmo sem você mexer. Só dele estar ligado, recebendo e enviando sinais, Wi-Fi, 4G e tal, ele interfere nas ondas cerebrais e bagunça até 30 minutos o teu sono. Caraca. É do louco, né? Mas é isso que é o mundo de hoje em dia. Se você tá dormindo e você tem, sei lá, gato pisando no seu rosto, marido, mulher roncando, filho te acordando, que acontece muito, né? Você tá dormindo pior. Você acorda para fazer xixi, por exemplo, você tá dormindo pior. E se você acorda, eu costumo sugerir para as pessoas, acorda e não mexe em eletrônicos durante meia hora, 1 hora, pelo menos. Vai ao banheiro, lava o rosto, escova o dente, faz xixi, faz um chá, olha pela janela, rega a planta, sei lá, meu irmão, faz alguma coisa. Mas não acorda e já desliga o todo mundo faz isso, né? E acorda com aquela coisa de... Antigamente era abrir a porta de geladeira, que dava aquela sensação. Hoje em dia você abre o celular e dá aquela sensação. Na cama mesmo, né? Isso é o teu corpo dizendo pra você, não faz isso que é ruim pra você. E a gente faz. Eu mudo 3 coisas no sono das pessoas e elas mudam a vida, cara. Muda a vida do ser humano completamente. É o pilar da saúde mais negligenciado. Então é o que a gente tem mais margem para melhora. Tá. Alimentação e sono, movimento. Movimento é um negócio que você não tem opção de não fazer. Você está sempre se movimentando, cara. Você está respirando, você está mexendo no negócio, você, caiu a caneta no chão abaixo para pegar. Então o corpo, em inglês, eles têm uma frase. Eles falam que é use it or lose it. Né? Você usa ou você perde. Se você não usar, você vai perder. Se você não nutre o seu corpo de movimento inteligente, alguma hora você vai precisar dele e ele vai desistir de você. Tá. É a pessoa que nunca faz nada a não ser ficar sentado, e aí quando cai a caneta no chão e ela pega a coluna, trava e e ela tem que chamar o SAMU, porque ela não consegue se mexer. E a gente hoje, basicamente, vive em 2 posições. A gente estica quando está deitado, depois a gente assume essa posição de sentado e não sai mais dela. A gente come nela, trabalha nela, mexe no celular nela, vê televisão nela. A gente está sempre nesses ângulos de 90 graus, do joelho, do quadril, que são horrorosos. Horrível, né? O pescoço virado para frente. Eu vi que até projetaram como que será o ser humano daqui não sei quantos anos, né? Que vai começar a ficar assim mesmo. É isso, é isso. Porque a gente se nutre de movimento inteligente. Se você tirar algum padrão de movimento do corpo, ele para de fazer. Porque não tem porquê, entendeu? Ele vai ficar gastando energia nutrindo um troço que você não usa. Entendi. E teve um Swami, né, um guru desses, né, um monge lá da década de 70, eu acho, que ele queria protestar lá na Índia contra a guerra do Vietnã. E ele disse que ele ia levantar o braço e não ia abaixar enquanto a guerra não acabasse. E ele tinha a força do yoga, né? Ele conseguia fazer o que ele quisesse. A gente chama de tapas em sânscrito isso, quando a pessoa assume uma firme determinação, mesmo que seja difícil, ela vai em frente, né? Ele levantou o braço e o braço dele definhou e calcificou no lugar. Então tem fotos, né, desse monge, ele tem o braço todo, é tipo um galho de árvore fino e duro que ele não consegue mais abaixar nem que ele queira, entendeu? Meu Deus. E aí a unha do cara foi crescendo e fazendo espirais assim, e ele nunca abaixou o braço, ele morreu com o braço levantado. Então, se você botar o teu braço numa posição e você não mexer, o corpo para de nutrir ele, porque você fala, cara, não vai usar. Não precisa ser o monge lá da Índia. Bota gesso.
Lembra de antigamente? Sim. Hoje em dia bota menos, né? Bota um gesso no braço, fica 2 meses com gesso. Nossa. Quando você tira, o braço tá verde, musgo. Tem que fazer recuperação. Mais fino que o outro. Exatamente. Porque e 2 meses, não é anos. Se você não usar o corpo, ele desiste de você também. E o corpo, cara, ele é genial. Então, ele vai meio que sussurrando pra você. Você tá sentado muito tempo na cadeira, ele fala, coluna tá doendo. Cala a boca, corpo, que eu tenho que mandar um e-mail. Só mais esse e-mail. Exato. Aí daqui a pouco ele fala, mexe a coluna aí. Ele fala, cara, tô numa reunião de diretoria, pelo amor de Deus, olha a vergonha. Vai dar uma espreguiçada. Aí você fala, caraca, que saco, meu irmão. Toma um analgésico aí, cala a boca. Então, a gente vai sentindo dor, desconforto, mal-estar, e a gente vai calando o corpo. Quando a dor vai aumentando, a gente vai aumentando a dose do remédio. Mas a gente não vai na causa do problema. Né? Se você quer melhorar a tua saúde física, você começa escutando o corpo. Porque o corpo ele dá muitas dicas. Até a pessoa ter uma enxaqueca fulminante, não é? Como foi a tua experiência com isso? Porque é isso, a gente não chega num burnout sem ter um monte de avisos que a gente não ouviu antes. Mas né? é aquela coisa, você vai tratando com analgésico, você tá passando mal do estômago, acho que é simplesmente alguma coisa que você comeu, então mete alguma coisa lá para tratar o estômago. É isso. Até que um dia que eu tava no meio de uma reunião, começou a tremer o corpo inteiro. Eu falei, vou ter um AVC aqui. Né? Olha que ponto chegou. Sim. O corpo precisou me mostrar que eu tava... Me fez sentir que eu tava tendo um AVC, que não era um AVC, mas eu acho que ele pensou, só assim o Fernando vai entender que ele vai cuidar, assim ele vai parar. Daí foi que eu parei. Às vezes, e é isso que eu costumo dizer para os meus pacientes muito, o seu corpo ele não é seu inimigo. A gente tem uma relação muito de alteridade com o corpo. Né? Esse corpo tá me abandonando. Eu falo, não, você abandonou ele muito antes dele te chamar. Toda vez que o corpo dói, é um convite a você entender que você está fazendo alguma coisa que você não devia estar fazendo. Só que a gente não estudou para ouvir. E aí a gente vai pensando que é frescura, vai achando que é uma dorzinha, toma um analgésico aqui. Velho. Tô ficando velho. Tô ansioso. Não tá, você tá cansado. Né? Tô com uma dor crônica. Ela só é crônica porque tu não mexe. Mas eu faço academia 2 vezes na semana. Eu falo, mas você tem que fazer todo dia alguma coisa. Não é 2 vezes na semana. Você não escova o dente todo dia? Então, movimento é um pilar da saúde. Você não tem a opção de não fazer. Você tem que fazer. Você só tem a opção de o que vai acontecer se você fizer ou não fizer. Você treina, ou malha, ou dança, ou luta, ou não importa. Eu falo que o pilar do movimento ele tem 2 pré-requisitos fundamentais. Né? Ele tem que ser divertido e ele tem que gerar um pouquinho de suor. Então, se você não gosta, eu faço academia, mas eu odeio meu personal, aquele espelho, aquela música, selfie, eu não gosto, odeio essa parada. Não faz, meu irmão. E aí a pessoa chega pra mim na clínica e fala assim, eu não gosto de atividade física. Aí eu falo, nenhuma? Nenhuma. Porque academia não sei o quê, porque crossfit eu odeio e tal. Eu falo, tudo bem. E dançar? Não, dançar eu adoro. Eu falo, mas dançar é movimento. Dançar vale? Claro que vale. Conta? É divertido? Dá pra dar uma suada? Dá. Vai dançar. Que legal. Entendeu? Todo dia. Se um dia for uma caminhada, beleza. Um dia é uma bicicleta, um dia é uma dança, um dia é uma luta, um dia é vôlei, um dia... Sabe? A gente tá muito parado. E o corpo parado, ele desiste de você. 3 pilares. O último eu chamo de silêncio. Que a gente também... Eu falo que é sinônimo de presença. Né? Presença é o pilar mais fácil, entre aspas, porque ele é o que você já é o tempo inteiro. Presença é uma lembrança do que você já era antes de você esquecer o que você era. Porque quando você se bagunça na vida, é sempre porque se embolou. Né? A gente vai fazendo coisas, expectativas e tal e tal. Tem um cara, chama Tim Ferriss, ele fala uma frase que eu acho bem legal, ele fala assim, você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona. Eu acho que essa frase é do Jim Rohn, na verdade, não é do Tim, mas enfim, ela é boa. Né? Se eu ando com uma galera que é do surf, daqui a pouco eu tô, sei lá, comprando uma prancha, nem sei surfar, mas eu começo, sabe? Tô no movimento. Se eu ando com a galera que é baladeira, né, eu vou sair mais pra balada do que eu sairia do contrário. Então, o pilar do silêncio, ele é um convite para você lembrar quem você é. Porque a gente vai se amalgamando com os outros, com a sociedade, com as expectativas e vai se distanciando da nossa natureza. Só que a tua natureza ela não vai para lugar nenhum, ela continua ali. Você só vai botando o demão em cima.
É como quando você vai fazer uma obra em algum lugar e aí você tem que raspar a pintura e você fala, caraca, isso aqui tem um azul embaixo. Embaixo do azul tem vermelho. Embaixo... Você vai vendo que tinha 18 camadas que ninguém lixou direito o troço para pintar. Eles só pintaram por cima. Tá. Até você chegar no tijolo, às vezes você vai ter que tirar um monte de coisa, mas a tua natureza é o tijolo. A parede mesmo é o tijolo. Então, o pilar do silêncio, ele é um convite para a pessoa lembrar qual é desse tijolo aí que tá aí, sempre teve, é a base do teu funcionamento, mas a gente vai vivendo no automático, vai se confundindo na vida e esquece quem a gente é. Só que esquecer quem você é gera um monte de problemas. Né? A maioria das doenças humanas, na visão do Ayurveda, derivam de um processo que eles chamam de pragnya parada, em sânscrito. Pragnya, o conhecimento, parada, ele é bloqueado. O conhecimento de quem você é de verdade, ele é bloqueado. Por exemplo... Né? E eles escrevem isso nesse livro de uns 4.000 anos atrás, está lá, né? No Sharirasthana, que é um volume sobre fisiologia e anatomia, no capítulo 1, ele fala. Se você confunde o que é finito com o que é infinito, você vai sofrer. Se você confunde o que é seu com o que é você vai sofrer.